E Jaci Afonso é uma pessoa conhecida aqui, né, dos bastidores e também do protagonismo da política aqui do Distrito Federal. Participou de várias lutas, de vários momentos, e nessa entrevista a gente vai tentar passar rapidamente sobre os grandes pontos, né? Como é que Jaci Afonso começou a participar da política? Assim, primeiro, você é de Brasília? Não, eu sou mineiro de João Pinheiro. João Pinheiro, olha só. E quando veio para Brasília? Meu pai faleceu em 69. O sonho dele era mudar para Brasília. Minhas irmãs já vieram estudar aqui em 68. E em 74, a minha mãe mudou com seus 12 filhos para Brasília. Caraca. Eu vim de carona num Fusca do Baltazar, que veio assistir à inauguração do Autódromo de Brasília. Então, início de 74 que eu cheguei aqui. E depois, como eu era arrimo de família, o Banco do Brasil tinha um programa de valorizar o chamado menor aprendiz. Então, eu fui um dos escolhidos pela minha escola, que era o CTN, lá do Colégio Taguatinga Norte, os 10 alunos melhores, e que fiz um concurso para menor estagiário do Banco do Brasil, o menor aprendiz. E nesse momento eu tomei posse no banco em agosto de 77. Eu fui trabalhar no Banco do Brasil, na agência central, e o banco, como tinha jornada de 6 horas, ele tinha muito estudante. E no meu local de trabalho estavam vários estudantes da UNB que tinham acabado a greve de 77, a importante greve da Universidade de Brasília em 1977. Então ali eu já convivi com os militantes estudantis, e então comecei a minha vida política ali. E meu irmão também, o Zé Júlio, que teve uma grande influência na minha vida política, era estudante de História na UNB. Então foi uma junção. Gente, eu fiquei fazendo as contas aqui, são 48 de luta, 48 anos de luta. É muito tempo, eu tenho 38, 10 anos a mais, 48 anos de luta. O que você viu nesse tempo? Assim, como é que era Brasília nessa época? Então, um dia desse eu até vi uma foto assim, mostrando uma foto do setor ali, do setor de hoteleiro para o setor bancário sul. É uma foto de 61, que foi o ano que eu nasci, e uma foto de 77, quando eu entrei no banco. Então, foi um momento de efervescência, né? O Chico Vigilante liderou a greve dos vigilantes, então eu era funcionário do banco. Os meus irmãos... Eu tenho 6 irmãos que são professores, então teve a greve de 79 dos professores do Distrito Federal. Né? Em 80, eu passei no concurso do banco para escriturário, e foi o momento da nossa eleição sindical, né? Que a gente derrotou os pelegos, os interventores que a ditadura colocou no sindicato em 64. Então, eu peguei uma fase muito efervescente de luta, de atividade, e já entrei de cara nessa ação sindical. Já fui delegado sindical, já fui cipeiro, né? E me filiei ao PT. Havia uma disputa política entre a maioria do sindicato, que era ligado ao PCB, Augusto Carvalho, Luiz, Arildo Dória, e o pessoal do PT, que era o Magela, o Jacques Pena, a Glorinha que me convenceu. Então, eu me filiei no PT, Rafael, no dia 27 de setembro de 81, no dia da convenção que legalizou o PT. O PT foi fundado em 10 de fevereiro de 80, e todo esse processo eu me filiei ao PT em 27 de setembro. Então, já vou fazer 46 anos de partido. Caramba, muita história. E fui tesoureiro do PT aos 19 anos. Caraca. E muito... Não, eu me filiei aos 19, no ano seguinte eu fui tesoureiro aos 20. Do PT. E é assim, a gente teve um pouco essa conversa com o Berzoini também, né? A história dele em São Paulo. Meio que era uma época de colocar instituições em pé, né? Porque era o final da ditadura, não tinha total liberdade sindical, não tinha liberdade de organização, e vocês começaram a poder organizar greves, organizar sindicatos, organizar a CUT, né? Como que foi essa fase? Assim, é meio vanguarda, né? Colocar grandes instituições da luta dos trabalhadores de pé. Como é que foi isso? Então, foi muito importante, porque eu me filiei, me considero um fundador do PT, porque estava no processo da construção, mas concretizei a minha filiação em 27 de setembro. E estava no congresso de fundação da CUT, né? Em São Bernardo do Campo, lá no estúdio Vera Cruz. Então, a gente organizou bastante a classe trabalhadora. Então, a gente organizou a campanha das diretas, né? Aqui, inclusive, teve medidas de emergência. Esses dias eu estava no NB relembrando os debates e lembrando aqui do Newton Cruz, né? Que era o comandante militar do Planalto, que cometeu horrores aqui.
como dirigente da CUT, junto com Pedro Celso, com Chico, com Jacques Pena, nós organizamos a primeira greve da Nova República, que foi em 1º de abril de 85. Lembrando que o Tancredo, o governador, era nomeado pelo presidente da República, ele era nomeado junto com os ministros. O Tancredo tinha o Carlos Murilo como uma indicação, ele recuou na véspera, na indicação, e ele adoeceu, então não foi nomeado o governador do Distrito Federal. Então, essa greve, 15 dias depois, foi um momento importante, porque a gente desnudou o sistema, o cartel de ônibus, as condições precárias de trabalho dos rodoviários. Foi liderada, eu participei desse processo. Nós conquistamos as reivindicações naquela greve, e, inclusive, o governador foi exonerado e o Sarney, então o presidente Sarney, nomeou o Ronaldo Costa Couto, que era o ministro da Casa Civil, como um governador interino do Distrito Federal, e depois veio o Zé Aparecido. Então, é um momento ali muito forte de luta. A gente trabalhou bastante aqui na greve, na manifestação pós. Você lembra que o MDB lançou o Plano Cruzado e retardou todas as medidas econômicas necessárias para a correção do plano com viés eleitoral. Então, no dia 27 de novembro de 86, nós, 15 dias depois da eleição, 12 dias depois da eleição, passadas as eleições, que era naquela época, 15 de novembro, o Sarney decretou várias medidas. Um pacotaço. E nós reagimos a isso, fizemos uma manifestação. Esse processo foi conhecido aqui, entre aspas, Rafael, como Badernaço, que foi uma manifestação legítima nossa e a tentativa da direita de tentar desqualificar a nossa manifestação. Essa manifestação foi tão forte que levou o ministro da Justiça, naquela época, ministro Paulo Brossard, a fazer um pronunciamento à nação naquele processo. E, a partir dessas manifestações de Brasília, foi convocada a primeira greve geral após 64, que foi no dia 12 de dezembro de 86. Então Brasília teve um processo, e depois isso vai resultar, Rafael, na hora que a gente conversar aqui, de outros resultados que foram virtuosos a partir dessas ações. Meu pai é bancário, né, aposentado agora, e assim, eu acho que eu tenho muito claro o que era a classe bancária, né, nos 80 e 90, né? Uma classe de muita mobilização, assembleias históricas ali na Praça do Cebolão. Isso. Como que era ser bancário nessa época? Quais as principais lutas que vocês fizeram? Rafael, nós fizemos uma greve no Banco do Brasil em 84, uma greve contra o governo, uma greve de um dia, mas nós fizemos uma greve importante, nós vamos até lançar o livro nos próximos dias, sobre a greve de 85 dos bancários. 40 anos da greve, uma greve histórica, e que foi muito importante, né? O sistema financeiro, os bancos, tinham um poder muito forte. O cartaz nosso, chamando a greve, era assim: se não sacou, é bom sacar. Os bancários vão parar. 11 de setembro de 1985. Porque a greve dos bancários ela era curta, tá certo? Ou a gente ganhava, como foi em 85, sob a liderança nacional do companheiro Luiz Gusquem, né? Ou de derrotas, como foi no ano seguinte, 86. A greve só durou 3 dias. Por quê? Porque quando você parava todo o sistema do país. Então, não tinha transação eletrônica, não tinha nada. Tudo era no cheque ou no dinheiro. Então, os bancos tinham muito poder. Então, o Augusto Carvalho era o presidente, né? O Augusto Carvalho, no ano seguinte, é eleito deputado constituinte pelo PCB. Né? E, da mesma forma que o Pedro Celso, que liderou a greve dos rodoviários, sendo oposição, ganhou a eleição dos sindicatos e depois foram eleitos deputados. Então, na primeira eleição nossa, de 90, além do Saraiva, nosso primeiro candidato a governador, né, ficar em segundo lugar, o PT saiu sozinho, porque os outros partidos fizeram outra candidatura do Maurício Corrêa, nós superamos o Maurício Corrêa. O Pedro Celso, que era o líder dos rodoviários, foi eleito o
deputado distrital mais votado, e o Augusto Carvalho repetiu a sua votação de 86 e foi o deputado federal mais votado. Então, em 1990, na primeira eleição nossa, 2 líderes sindicais, 3, né, porque o Saraiva era líder sindical dos médicos, teve um protagonismo importante na eleição do Distrito Federal. Então, a gente elegeu, por exemplo, a Maria Laura, deputada federal, o Chico Vigilante, além do Pedro Celso, a Lúcia Carvalho, o Magela, o Vasni e o Eurípides Camargo. Foi o único que não era sindicalista, porque ele era do movimento social dos incansáveis da Ceilândia. Então, foi um momento muito... Por isso que eu tenho uma forte base de luta, né? E a partir desse compromisso lá, continuei nesses 46 anos, ou 48, como você lembrou, de luta. Então, eu até uso uma expressão que é na luta coletiva sempre. Né? E é uma ebulição de novas candidaturas, de novos nomes, né, novas lideranças. Também é um período da conquista da autonomia do Distrito Federal, né, que é uma discussão até hoje, né, tem momentos que as pessoas falam para que existe Câmara Legislativa e tal, mas que foi uma conquista naquele momento. E o que você acha assim, que fica de legado ali daquele momento? Né? Porque assim, construíram também grandes instituições. Na CUT também foi nesse momento, né? 83. 83. O PT em 80, a CUT em 83. Foi uma década, permite aqui só fazer claro. 79, anistia. 80, a fundação do PT. 81, a CONCLAT, a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora. 82, as eleições diretas para governos. E foi a primeira eleição que o PT disputou. 83, a fundação da CUT. 84, a fundação do MST. 85, o fim da ditadura militar através do colégio eleitoral. A legalização dos partidos que estavam na clandestinidade. PCB, PCdoB, PSB. 86, o processo constituinte, né? O processo eleitoral. E só para você ter uma magnitude do que foi assim, o MDB elegeu todos os governadores do Brasil, exceto de Sergipe, todos, com plano cruzado, né? Elegeu a maioria do Senado, elegeu a maioria da Câmara. Mas nós fizemos uma constituinte, temos uma Constituição baseada nos movimentos populares, na pressão popular. Então, o ano de 87 foi muito importante disso, e a gente tem uma Constituição que a gente criticou, né? Vamos lembrar isso, ou seja, ela, por mais que hoje a gente considera a expressão do Ulisses Guimarães, que é a Constituição Cidadã, nós, o PT, não assinou a Constituinte. Não aprovou o resultado final, mas assinou a Constituinte porque participou do processo. Então, em 87 a Constituinte, 88 eleição direta para as prefeituras, está renovando. O PT elegeu 3 prefeitos de capitais, inclusive uma mulher nordestina prefeita de São Paulo, que foi Luiziane Andino. E em 89 nós vamos para a eleição presidencial, e o Lula vai para o segundo turno, né? Por um triz. Superando o Brizola, superando o Ulisses Guimarães, o Mário Covas, as grandes lideranças. Então, e o Caiado, né? 1,5%. Então, portanto, foi uma década de ouro do ponto de vista da política. Então, isso balizou a minha ação política, e até hoje eu vou lá nessa fonte dessa experiência minha como militante, das grandes lideranças com quem foi possível conviver e aprender, e continuo nela até hoje.